Glória a Deus, né? Iniciamos esse canal com o objetivo principal de enaltecer e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos com esses estudos que vamos assim estar sempre postando neste canal, que você possa engrandecer sua vida espiritual, se santificar, levar para a sua igreja, o seu grupo de estudo, para a sua própria vida, seu lar, e que Deus possa fazer milagres na sua vida. Se você gostar, se inscreva, dá um like e assim vamos estar assim postando, se não todo dia, de 2 em 2 dias, uma mensagem para que você possa enriquecer os seus conhecimentos. Vamos falar, o texto básico está em Isaías 11, versículo 2, e sobre as emanações do Espírito Santo de Deus, são 7. E hoje vamos falar, não vamos falar, vamos falar de forma aleatória e depois você vai fazendo a junção, Hoje vamos falar sobre a 4ª emanação do Espírito, conselho. Então, vamos para o texto. Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito e as demais emanações, que são 6, com o Espírito 7. E o texto complementar, lá em 1 Reis, nós pegamos o capítulo 17 e o capítulo 18. E vamos falar um pouco sobre Elias e um passado, uma passagem dele ali no deserto de Sinai. E falando para sustentar mais o tema, o profeta Isaías, quando ele falava de Jesus, ele disse lá em Isaías 9, versículo 6, e a parte B, ele disse o seguinte: e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, olha aí, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando a Bíblia fala sobre conselho, ela está falando sobre autoridade espiritual. Mesmo Israel estando sob a autoridade do Império Romano, existia um conselho de rabinos. Rabinos, acho que todos sabem, mas não custa reforçar. Era aquele que eram entendidos da lei mosaica, a lei de Moisés. Era pessoas especialistas em línguas, entendido em uma ou mais coisas daquele tempo, botânica, arquitetura, astrologia e por aí vai. Então eram 70, eles formavam o Sinedrim, que em grego, em hebraico, que significa sinédrio. Tinha 71 cadeiras, só eram ocupadas 70, uma ficava em memória a Moisés, que também compunha no passado o Sinédrio, e fazia parte do atual Sinédrio do qual estamos a falar, Nicodemos e José de Arimateia, aquele que emprestou o túmulo para que o corpo de Jesus ficasse ali por apenas 3 dias, e ao 3º dia, para a glória de Deus, ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Então esse conselho, ele tinha autoridade para julgar todas as causas dos judeus. Durante o cenário perverso, corrupto, de sincretismo, que quer dizer mistura, idolatria, surgiu um homem, profeta de Deus, e na época que ele surge, a época onde reinava o Acabe, e que tinha uma mulher terrível, um comportamento, e Jezabel, que eles dois fizeram o povo de Deus, eles instruíram, eles trouxeram
os Baals e os Balins, e colocar o povo, né, incentivar o povo a adorar a esses deuses, se prostituísse, né, diante a face do Senhor, né, se prostituindo, adorando a esses deuses, né, esses demônios. Elias aparece do nada, ninguém sabe onde ele nasceu, o lugar onde ele vivia. A cidade era tão pequena, insignificante, que nem constava no mapa de Israel. A cidade de nome Tisbe, né, porque Elias era conhecido como Elias, o Tisbita, né, era da cidade, né, de Tisbe, logo o nome. Elias aparece diante de um cenário horrendo. Ele estava bastante indignado com a ingratidão do povo, né? O povo em relação a Deus, a adoração dos mesmos a outros deuses tirava ele do sério, principalmente a Baal, que o povo adorava e sacrificava animais, como se ele fosse o Deus responsável pela fertilidade do campo e responsável pelo sucesso da colheita, né? Quando tinha colheita, era ele o Deus homenageado e responsável por fazer chover, era o Deus das chuvas. Elias, né, era da tribo de Gileade, né, da cidade de Gileade. Então, disse a Acabe, Elias, confrontando Acabe, falou: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, após profetizar sobre a cidade, não choveu, né? Houve seca, 3 anos e meio, seca e fome naquela terra. E Elias vê, né, o quanto Deus, né, o Senhor Deus, ele honra, ele leva a sério as palavras de quem tem intimidade, né, espiritual com ele. Teve que fugir a mando de Deus, mas falou, né, e falou olhando nos olhos da autoridade. Muitas vezes nós, né, tememos de falar o desejo de Deus, a vontade de Deus, por conta do cargo da pessoa que nos afugenta, nos amedronta, com medo de alguma represária. E Elias fugiu, mas falou. Hoje Deus, né, ele te chama para ser íntimo dele na terra, e ele quer que saia da sua boca somente coisas boas. Porque olha, Elias falou que não ia chover e nem caiu orvalho durante um tempo, pelas palavras dele, e Deus honrou a palavra do servo. Então cuidado, né? Vou chamar a sua atenção, cuidado com aquilo que tu falas, né? Porque Deus honra. Se você tem intimidade com Deus, é melhor que fique quieto a falar alguma coisa, porque Deus pode, né, honrar o que tu dizes, né? E às vezes não é o que tu queres, né? E os seguidores de Baal, né, fizeram de tudo para que chovesse, depois da profecia de Elias. Bateram o tambor, queimaram incenso, sacrificaram a Baal e nada de chuva. Porque quando Deus fala, o mundo se cala. Glória a Deus, né? Aleluias, glória a Deus por isso. O povo que havia plantado viu tudo se perder, né? Ficaram a procurar Elias incessantemente para matá-lo, pois, né, perderam tudo que plantaram. Depois da profecia veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Veja como Deus, né, é grandioso e bondoso. Ele ainda tem corvos,
né, para lhe prover, para lhe trazer a provisão. Não lhe faltará nada se você confiar em Deus. Se tu fores fiel a Deus, né, Ele usará até os corvos para te alimentar, para levar carne e pão para você, de manhã e de noite. A seca pode ser grande lá fora, mas Deus nunca vai desamparar os seus, né? E todos os dias a sua provisão será garantida. Mais um glória a Deus por isso, né? E sucedeu o quê? Passados dias o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ó, mais uma vez, né? Deus usando uma viúva. Por que essa preocupação toda, né, que a palavra tem, Deus tem a respeito da viúva e do órfão? Ele usa aqui uma viúva para sustentar um profeta dele que estava, né, em eminente perigo. E ele então se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva, uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, no vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, e chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Às vezes nos falta recurso, às vezes nos falta ânimo, às vezes nos falta força. Mas o que não deve faltar no verdadeiro cristão é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes com a barriga vazia, muitas vezes cansado, muitas vezes fraco, agradamos-o. Porém, sem fé, a Bíblia nos relata que é impossível agradá-lo. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Já no capítulo 18, Elias, vendo que no meio ao sofrimento do povo e que o processo foi feito e que já havia mostrado o que queria, né, ou seja, a glória de Deus, e que era realmente o Deus que dava provisão, tanto da chuva, da colheita, do sucesso da colheita, era o Jeová e não Baal. No versículo 41, Elias se encontra com Acabe. E então disse ele: e sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Elias respondeu: não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguiste a Baalim. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruídos de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse a seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu cavalo
o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A falta de água espiritual em sua vida, em sua casa, Deus está dizendo hoje, vai chover sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Vai cair chuvas de bênçãos, né, na sua vida. Aleluias por isso, né? E você deve se alegrar no Senhor e glorificar o santo nome do Senhor para que essas coisas, né, essas provisões nunca faltem na tua vida. O profeta sobe ao monte. Por que monte? A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte para falar com Deus. No caso de Moisés, o povo ficava olhando para onde Moisés subia e viu ao longe o monte Sinai fumegando, né? Saía a fumaça, porque a glória de Deus estava lá em cima, junto com Moisés. O monte inteiro balançava, barulho de trovões. Então o povo diz, fala Deus com Moisés e não conosco. Nesta hora o povo perde a oportunidade de estar falando diretamente com Deus. Deus interrompe a fala com o povo, que o povo tinha medo da voz de Deus, né? A Bíblia diz que a voz de Deus faz voz de trovões. E o povo temeroso pedia para falar para Moisés falar com eles. Observe, vou te falar uma coisa. Quem está no plano físico, e isso é forte, e só vive na carne, nunca vai entender a voz de Deus. Agora você tem intimidade com Deus, uma vida espiritual ilibada, Deus vai falar com você face a face, e você vai entender quando realmente for Deus falando contigo. O monte representa, meus irmãos e amigos, vida espiritual com Deus. Ele vai responder a sua oração quando você aprender a andar com Ele. Amém. Elias sobe ao monte para orar e ele sobe com o moço. E diz a Bíblia que quando ele ora, encurvou-se e ajoelhado, colocou o rosto entre as pernas. O moço de pé e Elias pede para o moço olhar para a banda do mar e se consegue ver alguma nuvem no céu. E o moço diz, nada vejo. Elias orou desse jeito, pois estava trazendo à existência um ato profético. Ele estava fazendo a posição de um feto que estava prestes a nascer. Ele estava gerando dentro dele um milagre. Coisa bonita, né? Forte. Comece hoje mesmo você a gerar milagres sobre a sua vida. Milagre que surge no seu próprio interior, né? E que Deus vai confirmar em nome de Jesus. Amém. O menino dizia que nada havia, mas Elias também não quando estava em pé, mas quando ele dobrava o joelho, curvava a cabeça, ele via que Deus estava trazendo sobre a terra um grande temporal. Elias orou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Nossa, se fosse eu, talvez você, né? Já estávamos pensando em desistir, murmurando, cansados, desanimados, e dizendo Deus não responde. Mas você não pode, nem eu, desistirmos, né, de gerar esse milagre no nosso interior, de pedir ao Deus do milagre, ao Deus do impossível, que Ele gere esse milagre dentro de nós. Elias sabia, pela intimidade que tinha com Deus, que na 7ª vez que ele orasse, Deus agiria. E você? Qual é a sua intimidade com Deus para saber dele o que está por vir? Como diz a Bíblia em Amós 3,7, que o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos.
Na 7ª vez, Elias pergunta ao menino: e agora vês alguma coisa? O menino responde: vejo uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Elias disse ao menino: desce, avisa Acabe que a chuva está chegando. O menino via uma pequena nuvem, mas Elias viu os céus completamente escuros, clamando chuva sobre a terra. O diabo, meus queridos, só respeita crentes, né? Cristãos verdadeiros, que têm autoridade de Deus, que têm intimidade com Deus. Elias fala para o menino e dizia a Acabe: arruma a carruagem real, a qual era composta por 6 cavalos, presta atenção, 6 cavalos grandes, fortes e escolhidos a dedo, os quais puxavam a carruagem real. E obedecendo, Elias fugiu em direção a Jezreel, porque iria chover muito. No capítulo 46 diz a Bíblia que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual correu à frente da carruagem de Acabe, que há muito tinha saído. Quando o homem natural, meu querido, vai conseguir correr mais do que um cavalo, imagine, né, mais do que 6 cavalos, nunca. Mas a mão do Senhor estava sobre ele, o Espírito de Deus o tomou, e que ele, o versículo 46 diz que ele, né, correu à frente. Olha, você com Deus sempre vai andar à frente dos seus adversários. É chegado o tempo das chuvas na sua vida. O deserto acabou, o milagre chegou. As chuvas que você há tanto pede, hoje você vai vê-las chegar em tua vida. Elias acreditava naquilo que falava com Deus, pois era o que Deus fazia acontecer na vida dele, realmente era o que ele falava. O que tens falado com Deus? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Esse é um mini estudo que vamos inaugurar, mas os próximos serão maiores, né? Esperamos que você tenha aprendido um pouco com essa pequena história, né? Pequeno relato de Elias, onde nos traz riquezas grandiosas na palavra para podermos aqui estudar. Vamos estar estudando, sim, né? Então não se esqueça, se inscreva nesse canal para que Deus possa assim estar falando ao seu coração, né? Nós não temos aqui aquela ênfase, né, de um pregador na igreja, né? Porque estamos a gravar a sós, né, e com o Espírito Santo. Mas encare como estudo, né? Vá ver na Bíblia, verifique, né, para que você possa ter a vida santificada mais, né? E que você possa utilizar esse estudo no seu cotidiano, né? A igreja, a sua vida, né? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo traga o renovo para a sua vida. Você que está assistindo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Amém.